Abra sua Bíblia em 1 Coríntios. 1 Coríntios, que é o tema do nosso culto, né? Glória a Deus. 1 Coríntios 11. Nós vamos ler o versículo 17. E depois nós vamos ler alguns versículos a mais. Amém? Glória a Deus. Os irmãos encontraram? Amém? Versículo 17. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim um tem fome e o outro embriaga-se. Glória a Deus. Não tende porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que não têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Amém? Amém, irmãos? É um texto muito conhecido, nosso. Um texto que rege esse momento onde nós participamos da ceia, quando estamos na presença do Cordeiro. Eu já preguei esse texto aqui algumas vezes, mas hoje o Senhor traz ao meu coração novamente para pregá-lo. Falar sobre a ceia é falar sobre 4 direções. Quando nós olhamos para esse texto, nós encontramos 4 direções que nós precisamos olhar antes de participar da ceia. 4 direções que esse texto nos dá, em que nós, analisando, nós vamos saber se poderemos participar, se estamos aptos ou não a participar. Se juntássemos todos nós em um pacote só aqui, obviamente que nós não encontraríamos dignidade em nós para participarmos do corpo e do sangue de Cristo. Porque há alguém digno? Ninguém. Mas há alguns critérios que o nosso Deus ele deixa bem claro para nos mostrar, porque as coisas de Deus, elas são santas como Ele é. E nesse texto nós vamos analisar aqui esses 4 pontos. A primeira direção que nós precisamos olhar é para trás. Paulo ele vai falar. Ele fala que é para nós fazermos isso em memória de mim. Foi o que Jesus falou. Em Mateus ele vai falar isso com os discípulos: fazei isso em memória de mim. E ele vai dizer: porque todas as vezes que comermos deste pão e bebermos deste cálice, ele vai falar, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Eu já disse que um culto como esse é um testemunho que nós damos ao mundo que Jesus ainda não voltou, e ao mesmo tempo uma pregação: Ele vai voltar. Glória a Deus. Mas o interessante é que Paulo ele vai traçar aqui um paralelo nesse texto, do versículo 17 em diante,
ele está mostrando que há uma diferença entre a ceia daquela igreja de Corinto e a ceia do Senhor, que eles intitulavam a ceia do Senhor. E a minha preocupação essa noite é não estar participando de uma ceia que não seja do Senhor. Apenas uma ceia. Porque ceia você pode fazer na sua casa. Vai lá, põe a janta lá, a ceia está servida, vamos comer. Mas aqui é a ceia do Senhor e ela é diferente. Na ceia do Senhor há algumas coisas que não podem de forma alguma faltar na mesa. E essas coisas eu vou estar falando para os irmãos à medida que essa palavra for ministrada. Mas uma das primeiras coisas que não podem faltar nessa ceia é a memória. A nossa mente tem que estar fixada no que Ele fez. E automaticamente isso vai trazer ao nosso coração gratidão. Gratidão. Porque se não fizesse, se Ele não tivesse agido dessa forma, nós não teríamos vida para estar aqui. E muito pior, não teríamos a vida eterna, que é o que virá depois. E é a que vale, né? Que essa é a segunda morte. Eu não quero morrer essa segunda. Se tiver que morrer, só uma, né? A segunda eu quero viver eternamente com o Senhor. E para isso nós precisamos ter isso em mente. Glória a Deus. Estamos participando da ceia do Senhor ou da minha própria ceia? Na mesa do Senhor tem. O que eu disse que tem na ceia do Senhor? Gratidão, memória. Alguém já nesta noite se lembrou, durante esse dia, se lembrou do sacrifício de Cristo? Antigamente nós, logo cedo, sabia que era culto de ceia, à noite já começava a chorar. Lembrava e descia a lágrima quando nós lembrávamos do sacrifício de Cristo. Mas eu reconheço que o amor, a Bíblia vai dizer que à medida que a iniquidade está se alastrando, o amor tem se esfriado. E não só para com o próximo, mas o pior ainda, para com Deus. Não amamos mais a Deus como nós amávamos antes. Porque se nós amássemos como antes, nós agiríamos da mesma forma. A nossa dedicação seria a mesma. Eu já disse uma experiência simples. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu falei para os irmãos, não importava o lugar, virava culto. Podia estar eu sozinho, ninguém estava vendo. Eu começava a adorar no meio do mato. Estava trabalhava com bambu. Uma empresa de vareta. E lá no meio daquele mato batia um vento e eu falava, oh Deus glorioso. E começava a falar em línguas estranhas no meio do monte sozinho. Tamanho era o amor, irmãos. Mas à medida que o hiperativismo vai nos arrastando, à medida que o mundo vai avançando, a tecnologia e tudo mais, nós vamos sendo arrastados, levados por essa enxurrada de afazeres do dia a dia. Ou eu faço, ou não tem por que eu estar aqui. E eu não estou dizendo que você tem que deixar de fazer. Eu só estou dizendo que nós precisamos olhar para o nosso Deus. Precisamos dedicar tempo a Ele novamente como antes. Precisamos voltar a servir a Ele, que pode ser que esse descaso, esse desamor, é porque nós estamos amando mais o mundo do que a Deus. E nós pregamos esses dias em Romanos 12:2 que nós precisamos ser inconformados com esse mundo. Não podemos se amoldar. O mundo está correndo desesperado, nós temos que descansar. Descansar. Estar seguro em Deus, saber que a nossa paz vem dEle, a nossa vida vem dEle. E a nossa saúde depende também dEle. Estamos vivos aqui hoje porque Deus nos permitiu estar.
para participarmos desse privilégio. Quem lembra da pandemia? Não quero ficar voltando atrás, não, irmãos. Mas quem lembra da pandemia? Lá no comecinho, eu participei. Você participou dessa crise. Você lembra como que era? Estava em casa lá e pastor, hoje era dia de ceia. Eu queria hoje participar da ceia na igreja. Pastor, mas o pastor manda mensagem para você: mas meu filho, está fechada, não pode. Aí doía a alma, né? Porque aí a gente começava a lembrar como que foi nossos cultos anteriores à pandemia. Aí dói mais ainda pensar no culto posterior à pandemia e procurar cadê nossos irmãos. Alguns estão aqui, mas muitos morreram espiritualmente, porque a crise revelou quem verdadeiramente tinha fé ou quem estava existindo apenas. Mas eu quero trazer à sua memória nesta noite o valor que tem esse dia. Nós queríamos, nós não tínhamos, agora nós queremos e temos, está aqui. Vamos valorizar estar na mesa com o Cordeiro de Deus. Você sabe o que Jesus disse na mesa quando ele chegou para os seus discípulos? Era a última ceia. Ele fala o quê? Desejei muito, irmãos, comer com vós esta ceia. E essa é a palavra de Deus para a sua vida hoje, porque é recomendação dele. É ele dizendo para você: eu desejei muito comer com você hoje essa ceia. A pergunta é: você desejou? E se desejou, fez algo? Louvado seja o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Então essa é a mesa do Senhor, é a mesa do Cordeiro. A mesa do Senhor, ela tem esse ingrediente memorial. Agora eu vou adiante, que traz automaticamente a gratidão. Outra coisa que não pode faltar na mesa do Senhor para você participar: comunhão com Deus. Comunhão com Deus não pode faltar de jeito nenhum, de jeito e maneira. Eu posso até participar sem comunhão. Posso. Judas participou com a mente que depois iria trair. Saiu no meio da ceia para trair, mas participou. Então eu posso participar sem a comunhão com Deus. Mas o problema é depois. Para que está servindo essa ceia? Ela não alimenta, ela mata. Quando ela é tomada de forma errada, essa ceia não alimenta, ela mata, ela condena. É o que a palavra de Deus vai nos dizer. Paulo vai dizer nesse texto: para que nós não viemos fazer para condenação. Ou fazemos para a condenação ou para a vida eterna. Então, se essa ceia ela alimenta aqueles que estão sendo fiel ao Senhor, o que ela faz com aqueles que não estão, que estão traindo o Senhor dia a dia, negando o Senhor dia a dia? É um veneno. Come agora, vai embora. Esses dias, os irmãos pasmem, esses dias entrou um bêbado dentro da igreja e participou da ceia. Participou, eu estava só olhando aqui, eu falei: meu Jesus, não dá não, não pode. Tem que estar preparado para isso. O que eu estou querendo dizer com isso? Você pode participar da ceia hoje e sentir o resultado daqui a anos. Paulo vai dizer: por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Então ela vai enfraquecendo. Por quê? Essa fraqueza ela vem de Deus? Não, irmão. Ela vem do pecado acumulado, tentando unir aquilo que é santo com profano. Isso vai enfraquecer. Você tentar trazer um pouquinho de mundo e um pouquinho de Deus e participar da ceia, isso vai te enfraquecer, vai
vai te matando aos poucos. Por enquanto dá para relevar, ainda tem força, ainda está respirando, mas uma hora não vai aguentar mais. Por isso que Paulo fala, muitos que dormem e muitos fracos e muitos que dormem. E a expressão para dormem na Bíblia é usada também lá em 1 Tessalonicenses 4. Irmãos, não ignoreis aqueles que dormem no Senhor, falando em relação à morte. Então você está querendo dizer, pastor, que é possível morrer, tá um crente morto aqui dentro? Lógico que tem. É possível. Eu e você estarmos dentro da igreja, levantando a mão, dando glória a Deus, mas está morto, porque morto para Deus é aquele que não está com o nome no livro da vida. Morto para Deus é isso. Morto levanta a mão. Esse daqui da Bíblia, ele levanta. Esse que Paulo está falando. Ele estende a mão, pega a ceia, toma. Esse morto, ele se movimenta. Ele tem decisões próprias. Ele toma atitude. Esse morto que a Bíblia está falando. Só que aí tem essa diferença. Louvado seja Deus. E o segundo aqui, irmãos, para a gente ser bem objetivo, eu falei que eu vou falar das 4 visões. Falei que primeiro é para trás, olhar para o sacrifício de Cristo. E depois tem a segunda visão, que nós precisamos ter, que o texto nos mostra, para frente. Nós participamos por causa da vinda do Senhor. Nós se preparamos para a vinda do Senhor. Estamos participando porque nós ainda cremos. Jesus não voltou, mas vai voltar. Não sei quando, mas vai voltar. E voltou para muita gente. Mas se não voltou para mim ainda, eu continuo esperando Ele. E nós esperando como? Nós esperamos obedecendo, fazendo o que Ele nos mandou fazer. Se você parar de fazer o que Ele te mandou fazer, você está em desobediência. E Jesus vai te pegar como mordomo infiel. O que é mordomo infiel? É a parábola, ele fala que o rei saiu e deixou ali o mordomo fiel. O mordomo fiel simboliza eu e você, para cuidar e dar ração no tempo necessário aos servos da casa. E ele fala, aquele que pegar, e quando na ausência do Senhor, ele pegar ele maltratando os servos, sendo negligente quanto à ração, ele fala o quê? Que esse ele vai mandar para as trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. A sua obrigação é trabalhar. É o mínimo para Deus. É o mínimo. Porque Deus não te chamou para ficar parado. Você tem que estar evangelizando, tem que estar em atividade. Porque Deus é isso, é movimento, irmãos. Eu não conheço ninguém na Bíblia que foi cheio do Espírito Santo parado, sem fazer nada, sem deixar rastro. Porque o Espírito Santo, aonde ele enche, não tem como ele chegar em um lugar e o lugar ficar vazio, irmãos. O lugar ele vai ter evidência se ele chegar. Nós vimos ontem e hoje. Louvado seja o nome do Senhor. E eu vejo também quando a gente está aqui na frente pregando e a gente fala assim, eu vou falar isso. E de repente a gente começa a falar umas coisas que não está nem na agenda. Aí eu vejo também a presença de Deus. Eu vejo o efeito dele em nossa vida. Aí ele fala, não meu filho, você vai falar isso, é isso, isso, isso. E às vezes se for preciso apaga da mente. Mas eu ia falar, a gente fica tentando pescar para trazer de volta o pensamento. Não adianta. Ele tira do nosso alcance. Tá? Isso é experiência própria. Mas a questão é, precisamos olhar para a vinda do Senhor e estarmos preparados.
E por isso precisamos participar da ceia do Senhor, conscientemente, sem pecado, em comunhão com Ele, tendo na mesa comunhão com Ele, tendo comunhão com o próximo. Tem um texto que nós mistificamos ele ao decorrer das décadas, né, do tempo, que é essa parte aqui, ó, o versículo 23, 1 Coríntios 11, 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Aí eu pergunto para os irmãos, o que Paulo está dizendo aqui, irmãos? No texto. Nós temos que ser fiel ao texto. Temos que ser. Paulo está dizendo, aquele que come e bebe indignamente. O que é comer indignamente? O pão e beber o cálice indignamente. O que é, irmãos? O que Paulo está dizendo aqui? Essa é a pergunta, essa é a questão. E ele vai dizer embaixo, é comer sem discernir o corpo do Senhor. Paulo é assim, ele é didático, ele fala e responde. Comer para a própria condenação é você comer, participar, sem discernir o corpo do Senhor. Nós estamos estudando o trimestre falando sobre isso. O corpo do Senhor é a igreja. Aqui, nesse texto nós sabemos que, teologicamente, o pão, e a Bíblia vai dizer bem claro isso, que o pão simboliza o corpo de Cristo e o seu sofrimento. Mas aqui Paulo está trazendo também, porque corpo também representa a igreja. E ele fala, não tem como você comer, participar do corpo de Cristo, em contenda com quem está na tua frente, em contenda com quem está do teu lado. E essa verdade ela vai sendo arrastada pela Bíblia. Seguir a paz com todos e a santificação. Santificação é com Deus, não tem nada a ver com o próximo. Mas seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, não é só santificação, também tem que ter paz com o irmão que está do meu lado. Tenho que discernir o corpo de Cristo, ver como que ele anda. Tenho que ver como que o meu irmão anda, como que ele está, se ele está precisando de ajuda. Discernir o corpo de Cristo é isso. Procurar detectar quem está fraco para poder auxiliar. Procurar detectar aqueles que estão faltando, aqueles que estão sofrendo, para poder ajudar. Tem gente que vem, participa e não está nem aí porque o outro não participou. Nós precisamos se preocupar com isso, irmãos. Precisamos se preocupar sim. Por que o irmão não veio? Por que a irmã não veio? Algum problema tem. Culto de ceia é o culto, fechei. Culto de ceia é o culto que infelizmente muitos pensam, é o dia que a gente não precisa ir. Por quê? Porque tem um pecado de estimação. Às vezes está numa união estável, perante Deus é pecado, é adultério, e não pode participar, então não vem. A pessoa anda em fornicação o mês inteiro, mas vem na igreja. Aí no culto de Santa Ceia não vem. Por quê? Porque o culto de Santa Ceia eu não vou participar, então não preciso ir. Porque a pessoa pensa que pelo muito fazer, Deus vai lembrar naquele dia e falar, eu vou ter misericórdia. Não, irmão, está em pecado, você não pode participar da ceia. Você está fora do corpo. Você está dentro da igreja, mas é um membro amputado, deficiente. Está indo para o inferno dentro da igreja. Não é minhas palavras não, eu não tenho poder nenhum para falar isso. É a palavra de Deus.
Se eu sou membro do corpo de Cristo, eu só tenho valor junto da igreja. Fora, sou um membro amputado, vai apodrecer. Que valor tem um dedo sem o braço? Tem que ligar mais, né? Que valor tem o dedo sem o antebraço? Que valor tem, irmãos? Nenhum. O pé. E a gente vai unindo, essas coisas não vão observar o valor que temos na presença de Deus. O valor de um pé fora da igreja é o seu valor fora da igreja. Você fora da igreja não vale nada. Eu sinto informar os irmãos, mas se eu hoje pegar aqui e falar: Senhor, a partir de hoje eu não faço mais parte da igreja, eu estou me desligando da igreja, eu sou um membro amputado, não tem vida em mim, não tem propósito de vida. Deus pode pegar e, já que não tem, então eu vou tirar a sua vida, porque é para isso que você nasceu. Então não tem por que existir. Você nasceu para o seu propósito, nasceu para fazer parte da igreja, a ponto de que, se você desistir, não tem por que viver. Se você não serve para o Espírito Santo habitar dentro de você, dentro de mim, para que viver? Minha vida é inútil. Eu sei que é uma palavra muito pesada, irmãos, e nem era para falar isso, né? Nem era, eu estava tentando ser light. Mas a questão é que é uma realidade. Depois que o templo sofreu tantas coisas, o templo de Judá, de Jerusalém, os irmãos conhecem a história, sofreu tantas coisas, mas o templo permanecia de pé. Colocaram um ídolo para dentro, mas continuava de pé, porque foi obra de Deus. Mas no dia que Ezequiel viu Deus saindo, o que aconteceu? O templo foi destruído. Porque se o Espírito Santo sai da minha vida, da tua vida, nós não servimos para mais nada, apenas para virar esterco, para virar barro, para pisar em cima, fazer jarro, mas para mais nada, irmãos. Então, se você perdeu a direção, ou conhece alguém que perdeu, porque eu falo que a mensagem ela é além de nós, fala para essa pessoa: meu filho, você acha que você está na sua melhor, né? Você acha que você está na sua melhor etapa da vida, evoluindo em tudo, mas eu vim aqui para te dizer hoje, eu ouvi uma palavra que a Bíblia diz. Você fala para ele que depois que o Espírito Santo sai de nós, se nós não estamos em comunhão com a igreja e com Deus, nós não valemos nada. Então toma a posição de homem, de mulher. Estou falando você falando para ele, tá? Não tô falando para você. Tá? Toma a posição de homem, de mulher. Para de ser orgulhoso e de falar que não precisa da igreja, e vai lá se consertar com quem tem que se consertar. Porque se isso não acontecer, não vai ter salvação. Não adianta. Não adianta dizer que vai ter, não vai ter salvação. Fiquei desprevenido, eu ia fazer aqui. Glória a Deus. Então, irmão, só há salvação se houver esses itens na mesa do Senhor, na ceia do Senhor. Eu disse que Paulo começa dizendo o quê? Que há uma diferença entre a ceia de vocês e a ceia de Deus. E a ceia que vocês participam como se fosse a ceia do Senhor. Vocês falam: estou indo para a ceia do Senhor. Só que na hora de participar, o que acontece? Eu vejo dissensões na mesa. Eu vejo contenda. É Paulo falando, isso não é ceia do Senhor. Eu vejo pessoas comendo e deixando o outro passar fome. Essa não é a ceia do Senhor, porque na ceia do Senhor ninguém passa fome. Todos são alimentados. E ele vai trazendo a diferença entre a ceia do Senhor e a ceia que eles estavam participando. E quando ele traz essa verdade, é a fim de libertar os irmãos. Libertar aqueles irmãos que estavam presos nessa ideologia de que o que vale é participar da ceia.
não importando a minha situação. Eu já disse esses dias, mas se o que vale é a boa intenção... Parece que eu ouvi um galo cantar. Eita Jesus. Parece que eu ouvi agora. Foi espiritual não, né? Foi físico, né? Todo mundo ouviu? Oh, glória. Fosse espiritual, eu ia chamar um Pedro para se consertar aqui agora. Eu ia. Louvado seja Deus. Meu Deus. Então, irmãos, perdi até o fio agora. Glória a Deus, irmãos. Mas é isso. Igreja é isso, irmãos. Tá vendo? Igreja se diverte também, sorri, se alegra, porque a presença de Deus, ela traz tudo isso. Tá? Os irmãos viram como é que eu brinquei com os irmãos, brinquei com o Vanderlei sem se preocupar com o que os irmãos vão pensar. Por quê? Isso é família. Família você pode brincar em qualquer momento, né? Se eu tropeçar aqui na frente, eu vou levantar dando risada. Talvez com dor, mas eu vou dar risada, porque eu estou em família. Igreja é isso, irmãos. Por isso que quem está fora só perde. Porque quem está lá fora só fica tentando viver na vida, tentando mostrar para o outro, para quem não gosta, que tem, que é o que não é. Mas nós estamos aqui, não tendemos a mostrar para ninguém o que nós não somos. Nós simplesmente estamos aqui para adorar a Deus e para unir a nossa fé com nossos irmãos. Amém? Então Paulo ele vai deixar isso bem claro. Essa é a ceia do Senhor, para finalizar. E essa é a ceia de vocês. Se vocês querem tomar a ceia para salvação e não para condenação, comece a tirar da mesa de vocês a contenda, a dissensão. Comece a tirar da mesa de vocês o desamor, a ingratidão. Comece a tirar tudo isso, o mundanismo da mesa, que vai ser a ceia do Senhor. Porque na ceia do Senhor não vai ter, na ceia do Senhor não vai ter ingrediente veneno, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Estou quase lembrando aqui. Lembrei que eu estava falando. Eu vou voltar para não deixar o negócio para trás. Mas eu disse para os irmãos, se vale, o que vale é participar da ceia. Tá vendo como é que é lento o processo? Então, glória a Deus. Hoje está mais lento ainda. Mas se o que vale é boa intenção para Deus, por que Uzá, quando foi tentar segurar a arca, morreu? Os irmãos lembram desse texto? Todo mundo já chegou nesse texto e falou, mas por que Uzá morreu? Ele tentou tentou segurar a arca, foi uma boa intenção. Se o que vale para Deus é boa intenção, se o que vale para Deus é adorar, sem se importar como, Deus, né, não teria na Bíblia lá que Deus aceitou a adoração, né, ou a oferta de Abel e de Caim. Ele falou, não aceito, não está compatível com o coração. Vou aceitar a de Abel, a de vocês não. Então tem sim um modelo que precisa ser seguido. O mundo fala para nós que nós não somos livres, nós somos escravos, somos presos a um sistema que eles imaginaram da cabeça deles. Existe um sistema religioso? Existe. E a nossa briga hoje como igreja é não estar nesse sistema, não se inserir nesse sistema, obviamente. Mas o mundo usa essa desculpa para falar, eu não vou para a igreja. Lá tem um monte de gente que não é liberta, está tudo preso no sistema religioso. Eu não sei quem, eu não estou. Tá? Eu não estou, não sei. Mas eu sei que os irmãos aqui também não. Porque a carinha de vocês é de livre, não é de prisioneiro nem de escravo. Quer prova maior? Alguém colocou a arma na cabeça de alguém aqui para falar, você vai na igreja hoje, porque é obrigado aí, tem que ir. Ninguém falou. Eu já disse aqui que nem tem cartão de ponto ali. E nem aquela salinha ali, nem é onde é feito o pagamento. Não tem pagamento. Pagamento, irmãos, tudo já foi feito e tudo bem pago. Você foi comprado por bom preço, preço de sangue. E é por isso que nós estamos aqui hoje para participar da ceia. Porque fomos comprados por um sangue
tão precioso, que a Bíblia vai dizer que Ele tira o pecado. Ele tirou o pecado do mundo e nos deu a liberdade. O que é liberdade? Liberdade é isso. Antes você não sabia que era pecado, agora você sabe. Você tem a opção de fazê-lo ou não. Não faça. Hoje você conhece a verdade. Hoje você é livre. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. É o que a Bíblia diz. Então nós, como cristãos, não é uma mágica que acontece. É Cristo revelado. O Cristo revelado, que se revelou a nós. Ele é toda a verdade que nós precisávamos, para deixar de sofrer, para deixar de apanhar na mão do diabo. Antes nós apanhávamos na mão do diabo, mas agora nós estamos na mão de Cristo. E na mão de Cristo, irmãos, nós temos alegria e paz na presença do Senhor. Amém, irmãos?